Seguindo aí, artigo 264, arremesso de projétil. Vamos aí. Pessoal, quando a gente fala em projétil, né, a primeira coisa que vem na mente é projétil, como as pessoas dizem aí vulgarmente, é a bala do revólver, da pistola semiautomática, do fuzil, da metralhadora e etc. Tá? Veja, aquilo é um projétil, não há dúvida de que aquilo é um projétil, mas aqui no 264, o projétil que está aqui inserido não é o de arma de fogo, principalmente se o de arma de fogo for usado uma arma de fogo propriamente dita para arremessá-lo, tá? Por quê? Porque aí nós temos uma lei própria para isso. Nós temos lá o Estatuto do Desarmamento, né? A Lei 10.826 de 2003, que lá no artigo 15º dessa lei define o crime de disparo de arma de fogo, tá? Que é arremessar o projétil mediante o uso de uma arma de fogo. Não é esta situação que nós estamos tratando aqui. Ah, mas pera lá, professor, é o quê? Então vamos imaginar a seguinte situação. Eu posso pegar um projétil de uma arma de fogo, sem a arma de fogo, colocar esse projétil num estilingue e arremessar? Sim, se você fizer isso, aí aquele projétil da arma de fogo, mediante arremessado com o uso de um estilingue, aí o crime é do 264. Mas se você inserir o projétil lá na cápsula da arma de fogo e puxar o gatilho, aí você cai lá a Lei 10.826/03, que não tem nada a ver com o que nós estamos discutindo aqui, tá bom? O 15º do Estatuto do Desarmamento, 10.826, é um tipo penal especial e ele prevalece sobre o 264, tá? Então vamos lá. O 264 é arremessar projétil contra veículo em movimento. Cuidado com isso. Destinado ao transporte público, que nós já falamos, por terra, o que é transporte público, por terra, por água ou pelo ar. Vamos lá, vamos entender isso. Veja, qual é o objeto jurídico tutelado aqui? Falei agora há pouquinho para vocês a diferença do artigo 262 para o 264. O objeto jurídico aqui são as pessoas e não o meio que a transporta. Lá no 262 é o meio. Lá você gera a situação de perigo ao meio de transporte. Aqui você vai gerar uma situação de risco às pessoas que estão no transporte. Totalmente diferente uma coisa da outra, tá? Então veja, o que vem a ser o arremessar, que é a ação nuclear. Tá? Arremessar projétil. Vamos entender, então, o que vem a ser o arremessar. O arremessar nada mais é do que lançar, jogar, atirar, menos com arma de fogo, tá bom? Então eu pego um pedaço, uma pedra, um objeto qualquer sólido, então vamos imaginar uma pedra, tá? Seguro essa pedra na mão e lanço-a. Eu estou arremessando. Eu posso pegar uma bolinha de gude, botar no estilingue e arremessar. Tá? Eu posso pegar um arco e arremessar uma flecha. É um projétil. Tá? Esse arremesso pode ser lançado, né, com as mãos ou com qualquer outro artefato, mas nada impede também de você simplesmente soltá-lo. Tá? Dentro destes crimes que estão inseridos neste capítulo 2º, o único que eu consegui trabalhar com ele na prática até hoje na minha vida foi esse do 264. Tá? E de que maneira isso aconteceu? Algumas pessoas, e foi apurado isso posteriormente, adolescentes, portanto foi um ato infracional, né? Não chegou nem a ser o crime, foi um ato infracional análogo ao arremesso de projétil 264, essas pessoas elas ficavam num viaduto, tá? E embaixo desse viaduto passava lá a rodovia e eles colecionavam lá em cima vários pedaços de pedra, tijolo, blocos e etc. E aí quando os veículos vinham se aproximando, eles simplesmente soltavam para verificar quem conseguia acertar o veículo. Né? E um dos veículos que foi atingido, tá,
pegou lá no para-brisa, ninguém ficou lesionado, né? Mas deu um estouro imenso, o motorista parou lá no acostamento assustado, é uma situação de perigo, tá? Trincou o para-brisa do ônibus. Era um ônibus, portanto, de transporte público, de transporte coletivo. E a ocorrência, o fato foi registrado, tendo como natureza o artigo 264. A pessoa estava lá em cima e só lançou, isso é arremessar. Não importa, tá? Então, arremessar projétil é jogar, lançar, atirar com qualquer meio, exceto a arma de fogo, porque aí nós temos uma lei específica para isso. E o que vem a ser um projétil? O projétil é qualquer objeto sólido que seja capaz de ferir ou causar dano. Tá? Então, uma pedra é um projétil, um pedaço de pau é um projétil, um dardo é um projétil, e aí sucessivamente. As bolinhas de gude é um projétil, tá? E aí vem a situação, uma cebola ou um tomate lançado pode ser considerado um projétil? Depende, pessoal. Se a cebola ou o tomate, no caso do lançamento, tiver capacidade de gerar uma situação de dano, né, de causar um dano ou de lesionar, de ferir alguém, pessoa indeterminada, pode ser. Eu acho pouco provável, tá, que isso seja considerado objeto material para o crime 264. Geralmente precisa ser alguma coisa mais sólida do que simplesmente um tomate, uma cebola, etc. Que é muito comum de ver na televisão, né? As pessoas estão passando lá nos coletivos em São Paulo e a pessoa está arremessando tomate, mas geralmente tomate maduro, podre e etc. Bate lá e fica aquela marca. A finalidade ali é muito mais de sujar do que de gerar uma situação de perigo, e não vai gerar situação de perigo, tá? Agora, você já arremessa pedaço de tijolo, pedaço de pedra, pedaço de ferro e etc., aí já há, sim, a situação de risco, a situação de perigo, ok? Então, essas são as hipóteses. O arremessar projétil tem esse significado. O que é mais interessante aqui, pessoal, é que o tipo legal exige aí que o veículo esteja em movimento. Tá? Então, arremessar projétil contra veículo em movimento. Tá? E o que significa esse em movimento? Em movimento, o legislador diz lá, então, por terra, por água, né, ou pelo ar. Veja, aí nós temos algumas discussões quanto a esse assunto em movimento. Tá? Vou falar para vocês o que eu acho que é o mais correto, mas vocês vão encontrar essas divergências aí na doutrina. Tá? Quando o legislador menciona movimento, isso é um elemento normativo do tipo. Tá? Significa, se ele não estiver em movimento, o fato é atípico, tá? Para o 264, ainda que haja um arremesso. Tá? Então, imagine vocês um ônibus que está estacionado e alguém arremessa contra esse ônibus. O crime é de dano, ou é de lesão corporal, ou é tentativa de homicídio, dependendo do caso concreto. Mas não vai ser 264, porque o legislador aqui exige que esteja em movimento. E o que significa o movimento? Essa expressão aí, movimento, segundo alguns doutrinadores, que eu acho que é o mais correto, diz que ele não pode ter um significado restritivo, né? Você não pode, nessa expressão movimento, restringir aí o alcance dele. Né? Então, a parte da doutrina diz, em movimento é uma coisa, estar estacionado é outra. Tá? Então, veja, estacionado significa que ele não vai se movimentar. Mas, estando ele parado, em deslocamento de um ponto A para um ponto B, boa parte da doutrina entende que ele está em movimento. Então veja, você toma um ônibus aqui na nossa região, em Santa Fé, em Jales, vamos tomar um ônibus aí em Santa Fé do Sul. Pega um ônibus, toma um ônibus aí da Itamaraty. É um meio de transporte coletivo público? Sim. Mas é uma empresa privada, concessionária de serviço público. Portanto, qualquer pessoa pode usar os veículos da empresa Itamaraty para se deslocar, desde que faça o pagamento lá da taxa, do valor que eles cobram, tá?
Importa, não tem problema algum. Tanto é uma concessão da União, que se você falar que você vai sair de Santa Fé do Sul e ir para São Paulo pela Cometa, você não vai. Por quê? Porque a Cometa não tem a concessão Santa Fé do Sul São Paulo. A Cometa tem concessão São José do Rio Preto São Paulo. É a mesma situação se você sair lá de São José do Rio Preto e falar assim, eu vou sair de São José do Rio Preto para São Paulo pela Itamaraty. Você não vai. Tá? Você vai até conseguir fazer isso, mas você tem que tomar o ônibus lá na garagem da Itamaraty, não na estação rodoviária. E quando você compra a tua passagem lá na garagem da empresa Itamaraty, na hora que você pega o bilhete, você paga São José do Rio Preto e São Paulo, mas na hora que você olha o bilhete, não está São José do Rio Preto. Está Mirassol, São Paulo. Está Guapiaçu, São Paulo. Está Badibacite, São Paulo. Mas não está São José do Rio Preto, São Paulo, porque Itamaraty não tem a concessão da União para fazer essa rota São José do Rio Preto, São Paulo. São outras empresas que têm esta autorização, ok? Então veja, são empresas privadas concessionárias de serviço público, o transporte é coletivo, o transporte é público, é isso que importa, tá? Então veja, você toma um ônibus aí em Santa Fé com destino a São Paulo. Então, o deslocamento, ponto A, Santa Fé do Sul, ponto B, ponto final, São Paulo. E aí, nesse trajeto entre o ponto A e o ponto B, lá em São Carlos, no Castelinho, o ônibus para. Tá? Veja, ele não está estacionado, ele está parado porque ainda é em deslocamento de um ponto ao outro. Logo, se alguém arremessar com o ônibus parado e não estacionado, porém em deslocamento de um ponto para o outro, o crime é do 264. Você está lá em São Paulo num transporte coletivo. Então você tomou o transporte lá na Praça da República, você está indo para a cidade universitária. Tá? Ele está em deslocamento, mas a cada 2, 3 quarteirões ele para no semáforo. Se alguém arremessar quando aquele ônibus está parado, não é o crime do 264? Lógico que é o crime do 264. Ele não está estacionado, ele está parado porque tem um sinal semafórico vermelho e ele tem que respeitar. Mas entende-se que parado ali no semáforo, ele encontra-se em movimento, ele está em deslocamento. Portanto, há o crime do 264. Ou você está lá em São Paulo dentro de um ônibus e tem um congestionamento. Parou, ele está parado, para lá no meio da rua. Portanto, ele não está estacionado, tá? Está parado, porém, se deslocando de um ponto para o outro. O crime é o 264 da mesma forma, não muda absolutamente nada, tá? E aqui é óbvio, tá? Veículo destinado ao transporte público, transporte coletivo, como não se faz referência, aqui então pode ser o ônibus, pode ser o navio, pode ser o avião, tá? Aqui tanto faz. Portanto, desde que de transporte público. Tá? Se você tem o teu avião particular, ainda que seja um jatinho, tá? Que leva lá 20, 30, 40 pessoas, mas é seu particular, o crime não é o do 264 Código Penal. Tá? Precisa ser de empresa particular ou público, de empresa particular a serviço do público ou público, que admite o transporte de qualquer pessoa, ainda que mediante pagamento. Se eu tenho um avião meu e você chega e fala assim, você me leva para tal lugar, eu te pago. Eu falo, não, nem pagando você entra aqui. E aí você não entra. Não é a mesma coisa com um avião, por exemplo, da empresa Azul, da Latam e assim sucessivamente. Tá? Essas empresas são de transporte coletivo. Ok? Entendido isso? Tranquilo? Portanto, já fica aí a observaçãozinha, tá? O veículo de transporte particular, tá? Ou, ainda que seja de transporte público, mas se ele estiver parado, estacionado, não gera esse crime do 264. Aí há o dano. Então, exemplo, você tomou o ônibus da Itamaraty aqui, ele foi até a Barra Funda em São Paulo, todo mundo desceu, o motorista levou o ônibus para a garagem lá da Itamaraty estava lotada, ele parou o ônibus na rua, tá? Fechou o ônibus e foi descansar. Alguém arremessa nesse ônibus parado, tá? Não é pelo fato de ele ser um veículo de transporte coletivo que é o crime 264, agora ele está parado, tá? Agora ele não está mais em deslocamento, agora ele está estacionado, e aí não há o crime do 264. Então, se o meio de transporte for particular
ou se ele for público. Não, se ele for particular, não importa se ele está se deslocando ou se ele está estacionado. Não há o crime do 264. Se o meio de transporte for público, coletivo, e ele estiver parado, estacionado, entenda-se, o estacionado não está se deslocando de um ponto ao outro, o fato também não é do 264. Você pode ter o crime de dano, de lesão corporal, qualquer outro crime aí mencionado, tá? Outra informação importante do 264. Senhor, quantas pessoas precisam estar dentro do ônibus, dentro do avião ou dentro do navio, da balsa e etc. Pessoal, pode ter uma pessoa, pode ter duas, pode ter três, pode ter quatro, não importa a quantidade de pessoas, desde que seja para transporte coletivo, tá? Pode ser que dentro do ônibus, no momento que o indivíduo arremessou o projétil na direção do ônibus, tenha 3 pessoas lá dentro. E quando ele arremessou, ele sabia quantas pessoas tinha lá dentro? Não, não sabia. Gera aí o perigo comum, o número indeterminado de pessoas, tá? Então veja, agora aqui você imagina um veículo passando na rodovia em movimento de transporte público e você arremessa uma pedra contra esse veículo. Pronto, já incidiu lá o artigo 264 do Código Penal, tá? O avião já é mais difícil, né, de você conseguir fazer isso, tá? Mas, dependendo da situação, também é possível, sim. Cabe-se essa hipótese, sem dúvida nenhuma. O sujeito ativo aí, do 264, é qualquer pessoa, nós estamos diante de um crime comum, tá? E o sujeito passivo, a vítima, é a coletividade, número indeterminado de pessoas, que provavelmente pode estar usando esses meios de transporte por terra, por água ou por ar, tá bom? O elemento subjetivo é o dolo, tá? Portanto, aqui é a conduta dolosa, a vontade de arremessar contra esses meios de transporte. E nós estamos diante aqui, ao contrário dos que nós falamos anteriormente, de um crime de perigo abstrato, portanto, crime de perigo presumido. Portanto, quando que vai se consumar o crime do 264? Ele se consuma no exato momento, bastando única e exclusivamente que o sujeito ativo faça o arremesso do projétil na direção do alvo, ainda que não atinja o alvo. Olha que interessante. Então veja, vamos pegar o ônibus, que é o mais comum. Então, o ônibus está trafegando aí por uma rodovia, ou por uma avenida, ou por uma rua qualquer, tá? É de transporte coletivo, é de transporte público, e você apanha um pedaço de pedra que está lá no chão e arremessa na direção desse ônibus, tá? E a hora que você arremessa, ele passa a 4 metros depois que o ônibus passou. Então, o ônibus já passou e a pedra passa 4, 5 metros da parte final do ônibus. Há o crime do 264? Há o crime do 264. Ah, mas nem atingiu o ônibus, mas não precisa. Nós estamos falando de crime de perigo e não de crime de dano. Portanto, o legislador aqui se contenta em consumar o crime com simples arremesso na direção, ainda que não atinja efetivamente o meio de transporte, tá? O terrestre, o fluvial ou o aéreo, tanto faz, tá bom? Portanto, o que predomina é que o crime é de perigo abstrato, presumido. Cuidado, tá, gente? Dá uma pesquisadinha aí, ó, se vocês verificarem Celso Delmanto, tá? Vocês vão encontrar no Celso Delmanto um outro entendimento. Celso Delmanto vai lá e fala assim, ó, até há pouco tempo atrás eu entendia que realmente o crime era de perigo abstrato, presumido, mas mudei a minha interpretação, mudei o meu entendimento. Tá? Então, para o Celso Delmanto e para outros doutrinadores aí, o crime é de perigo concreto. Tá? Então, há divergência na doutrina, o que predomina é que é de perigo abstrato ou presumido, mas vocês vão encontrar alguns doutrinadores que divergem quanto a isso, tá bom? Em relação à tentativa, de novo, nós temos divergência. Então, nós temos divergência sobre a classificação do crime, se é de perigo abstrato ou se é de perigo concreto, predomina que é de perigo abstrato, mas vocês vão encontrar minoritariamente aí alguns doutrinadores dizendo que é de perigo concreto. E nós temos divergência também na forma tentada do 264. Tá? Então veja,
para alguns doutrinadores, a tentativa é inadmissível, não cabe forma tentada. Eles classificam o 264 como um crime unissubsistente. Nós falamos de classificação de crimes lá atrás. Crime unissubsistente é aquele que admite um único ato, ou seja, ou o sujeito ativo, ou o sujeito, ou o agente arremessa o projétil e o crime está consumado, ou ele não arremessa e eu não tenho crime. Tá? Não tem meio termo. Há outra corrente, há outros doutrinadores que entendem que é possível sim. Tá? Se você pegar o Nutt, ele vai entender que é possível. Enfim, tem vários doutrinadores aí que entendem que é possível a forma tentada. Tá? E o que eles mencionam? Então, imagine a situação do indivíduo que está com um projétil na mão, um pedaço de pedra, está passando um veículo de transporte coletivo e ele faz um movimento de arremesso. E aí alguém chega e segura o braço dele e ele não consegue arremessar. Portanto, estaria presente aí a forma tentada. Tá? Acho que é difícil na prática, mas é possível sim a forma tentada no 264 do Código Penal. Tá? O parágrafo único traz lá a sua, entre aspas, né, forma qualificada ou a sua qualificadora. Então veja, lá no 263 nós temos as qualificadoras para os crimes anterior. Como o 264 vem depois dele, ele traz a qualificadora do próprio parágrafo único. Então aqui você não aplica o 263, tá? Parágrafo único diz lá: se do fato resulta lesão corporal, então se você arremessa o projétil, imagine, está passando o ônibus, você não tem desafeto nenhum lá dentro do ônibus, tá? Mas você quer arremessar contra o ônibus, aí você vai e arremessa. Esse projétil, essa pedra passa pela janela ou danifica a janela, se for o caso, vamos imaginar que passou pela janela e atinge um passageiro que está lá dentro do ônibus e o lesiona. Nessa situação, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Se essa pedra atinge a cabeça de uma criança que está lá dentro e leva essa criança a óbito, aí a pena é a do 121, parágrafo 3º, aumentada de 1/3. Na verdade, muda muito pouco do 258, mas é assim que se determina. E não resta dúvida nenhuma que no parágrafo único nós temos aí as qualificadoras exclusivamente préter-dolosas, tá? Então, o indivíduo, a hora que arremessou, ele não tinha como intenção lesionar e nem matar ninguém. É atribuído esse resultado danoso a ele a título de culpa. A intenção dele, o dolo dele era de arremessar, ou seja, de gerar o perigo ao meio de transporte, ou às pessoas que estavam lá no meio de transporte, e não efetivamente de lesionar ou matar alguém, tá bom? Portanto, né, uma situação aí de qualificadora préter-dolosa, né? Se o agente tinha como intenção ao arremessar, porque ele sabia que lá dentro tinha um desafeto, ele queria acertar aquele desafeto, aí ele pode responder ou por homicídio doloso, ou ele pode responder por tentativa de homicídio, ou ele pode responder por lesão dolosa, enfim. Aí é uma outra situação, e aí o crime de dano acaba absorvendo o 264, que é de mero perigo, tá bom? Pessoal, só para falar, para não deixar registrado, que nós não falamos de crimes deste capítulo. Na verdade, o único que vocês podem um dia encontrar alguma coisa em relação a ele é o 264, os outros não. Mas eu fiz um comentáriozinho bem rápido, bem breve, bem simples, para vocês poderem entender a diferença de um e do outro, e é o suficiente dentro desse capítulo. Agora, no capítulo 3º e último capítulo dentro desse título 8º, nós vamos tratar dos crimes contra a saúde pública, esses sim, um pouco mais relevantes, mais interessantes, e aí nós vamos falar de mais artigos aí, e provavelmente nós vamos ter mais aulas em relação a eles, tá bom? Por hoje é isso, é o suficiente. Um abraço a todos e até a próxima semana.